dar início a essa reunião de Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, com o parecer do relator ao projeto de lei número 4326 de 2018. Quero dar as boas-vindas aqui ao nosso secretário Robson Vaz, ao nobre vereador Ricardo Zambrana, bem junto a nossa secretária Cacilda, enfim, a todos que estão aí também nos ouvindo e nos assistindo pela internet. Meu boa tarde. Eu quero dar início, então, aqui, já passando a palavra para o nosso secretário de Promoção Social, Robson Vaz. Primeiramente, boa tarde. O vereador Sebastião Silvestre está presidindo essa reunião da Comissão de Saúde e Serviços Sociais, né? O vereador Zambrana, Cacilda e a todos aqueles que acompanham essa reunião pelos meios de comunicação. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. Eu quero dizer que na última reunião na qual pediram a minha visita, eu tinha uma reunião marcada do Ministério Público a respeito de pessoas em situação de rua, uma reunião que eu estava há tempo já tentando marcar, uma reunião conjunta, CMTA, Secretaria de Saúde, Secretaria da Segurança Pública do nosso município e a minha Secretaria da Área Social, a respeito de pessoas em situação de rua, o Dr. Elco, e coincidiu um pedido da Câmara, por isso que eu não pude vir, justifiquei previamente, aonde foi agendada essa próxima reunião. Vocês gostariam que eu deixasse já para perguntas específicas ou que eu explanasse a Secretaria como um todo e depois viesse questionamentos? Qual que é o objetivo? Qual a melhor forma de condução que a comissão acha? No meu modo de ver, o senhor poderia explanar já de um modo geral e depois surgiriam as perguntas. Perfeito. Doutor Ricardo, está de acordo? Boa tarde, vereador Sebastião, secretário Robson. Eu entendo que sim. O objetivo, secretário, é realmente nós conhecermos o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, os equipamentos, né, as ações, os programas públicos, enfim. Estou dizendo isso realmente como leigo, né, para saber realmente quais são as unidades, os entes, os programas que são trabalhados, e também, né, já antecipando a minha colocação, a minha solicitação ao senhor, que depois disso, vou dizer ao senhor que, previamente, é claro, avisando com antecedência, eu gostaria até de visitar algumas dessas unidades, para conhecer também o trabalho. Então, essa é a intenção, é conhecer a secretaria, a estrutura da secretaria. Uma outra pergunta pode haver, né? A gente pode questionar só, mas assim, o intuito é conhecer a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e o trabalho que ela executa hoje. Perfeito. Então, até eu fiquei assim, meio sem saber, não trouxe nada, porque eu pensei assim, se não colocar um tema específico, que deve ser algo mais abrangente. Eu não trouxe nenhum documento especificamente de nenhuma área concreta da secretaria, porque eu imaginei mesmo que, como foi uma solicitação em sentido amplo, sem nenhuma limitação de tema, eu pensei mesmo nessa possibilidade. E é importante até mesmo porque muitas pessoas não utilizam de benefícios sociais, até por desconhecimento de alguns direitos que nós abrangemos lá. Então, eu vou falar primeiramente dos equipamentos e depois a gente também vai explanando os serviços, né? Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos ali unidades de atendimento de baixa complexidade, média e alta complexidade, que é o CRAS. O CRAS são os nossos centros de referência de atendimento social, onde o público-alvo são pessoas com baixa complexidade social, onde, de uma forma mais leiga, onde o acompanhamento é feito pelas nossas equipes de assistência social e psicólogos das unidades. Nós temos dois CRAS. A cidade é dividida em 2 territórios, cada CRAS abrange um território, ambos com técnicos da área de assistência social e psicologia, e eles atendem as pessoas fazendo o acompanhamento dessas pessoas com vulnerabilidade social
é na residência das pessoas, é o baixa complexidade. Média e alta complexidade é quando envolve riscos à vida, menores e idosos, violência psicológica, física, ou risco de violência, risco de danos, e também acolhimento. Então, quando pensou assim, a pessoa tem que ser acolhida, é alta complexidade, é CREAS. Então, no CREAS, faz atendimento, nós temos um CREAS, que é o Centro de Referência de Atendimento Social para média e alta complexidade, e o CREAS, ele faz essa ligação desses serviços de média e alta complexidade e também com entidades correlatas à área de média e alta complexidade. Por exemplo, a entidade Anjo Acolhedor é uma entidade de acolhimento infantil, que é de serviço de média e alta complexidade, e quem faz a ligação com o Anjo Acolhedor é o CREAS, por ser de média e alta complexidade. Envolve acolhimento. Acolhimento é o mesmo sentido do acolhimento de idosos. Vila Vicentina e Lar da Providência faz uma ligação direta com o CREAS. Então, eu expliquei dessa forma para ficar mais fácil de entender, até quem está nos ouvindo também pelos meios de comunicação. Então, quando é o acompanhamento, onde o assistente social vai na casa da pessoa, na maioria dos casos são de CRAS, que é de baixa complexidade. Quando necessita de atendimento, de acolhimento, ou riscos à vida, ou riscos de violência, é média e alta complexidade, é o CRAS. A equipe do CRAS tem assistente social e psicólogo. Além de tanto o CRAS quanto o CREAS, os dois tipos de equipamento, né, são os 3 unidades, 2 de CRAS e 1 de CREAS, todos eles têm assistentes sociais e psicólogos. Hoje nós temos a equipe completa, inclusive algumas unidades até com uma ou duas ou três profissionais a mais do que o recomendado pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Nós temos uma vontade de ampliar mais um CREAS no município, mas o governo, como nós sabemos, está muito complicado em termos de repasse de recursos. Então, nós estamos aguardando se, com a mudança de governo, eles acenam de forma mais positiva, para não correr o risco da gente montar uma unidade e não receber por isso. E hoje nós não temos orçamento para poder ampliar sem que o governo repasse para a gente. Em termos de repasse, eu vou voltar para outras unidades nossas aqui, para pincelar de forma geral também, mas já que entrando no assunto de repasse, o governo federal vem repassando os recursos corretamente, mas o governo do Estado de Minas Gerais não está passando. Já faz mais de 2 anos que não repassa o recurso obrigatório do piso mineiro, que chama, que é recurso da área social. Eles repassaram dentro de 2 anos, mas referente a meses, há mais de 24 meses. Né? Faz mais de 24 meses de dívida com o município. Não sei se eu fui claro aqui. Então, eles repassaram, por exemplo, no ano passado, mas referente a anterior a 24 meses. Então, se for contar em meses, dá mais de 2 anos de dívida do governo de Minas com a gente. Esse recurso do Estado, ele pode ser utilizado para pagamento de servidor ou ele tem destinação certa? Vou dar um exemplo por conta da saúde mesmo. Isso. Saúde, recursos de programa como Estratégia de Saúde da Família, ele vem para pagamento de incentivo da equipe. Isso. O governo do Estado de Minas Gerais, ele tem o Saúde em Casa, que é para recurso também para atenção básica, Isso. Mas ele não é utilizado... Dinheiro cofinanciado, que a gente fala ali, né? Ele não limitado para tipo de serviço. Exato, ele é para compra de imobiliário, equipamentos, medicamentos, essas questões, mas ele não é utilizado para pagamento de servidor. Esse do Estado, ele tem destinação correta ou ele pode ser para servidor também? Ele tem algumas limitações, sim, mas uma das principais utilizações desse recurso do governo do Estado, seria para benefícios eventuais. Daqui a pouco eu falo mais sobre benefícios eventuais. Mas já para pincelar um exemplo de benefícios eventual, é a cesta básica. Hoje, a cesta básica nós estamos custeando com recursos da Secretaria, sendo que deveria, apenas para não deixar a população sem esse benefício, né? Sem essa situação. É importante, porque ainda mais quando aumenta a crise, aumenta o desemprego, aumenta a demanda social. E a hora que a gente mais precisa de recursos foi quando também diminuiu o recurso social.
né? Mas uma das destinações seria os benefícios eventuais, que já que eu falo só sobre os benefícios eventuais. Nós também temos, em termos de equipamentos, a gente chama de equipamentos, são as unidades nossas ali. 2 CRAS, um CREAS, como foi dito. Nós temos a Casa de Coordenação dos Programas Sociais, também conhecida como Casa do Bolsa Família. Dentro da Casa do Bolsa Família, nós temos o serviço de cadastro único. O cadastro único é o órgão que faz o cadastro de todas as pessoas que querem benefícios sociais, inclusive o Bolsa Família. E também no mesmo imóvel, mas numa outra casa dentro do mesmo imóvel, são 2 casas dentro do mesmo terreno, temos o programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz é um programa na qual eu fiz adesão, um programa que o governo federal lançou para os municípios que quisessem fazer parte dele, quisessem fazer adesão no programa. Fiz adesão no ano passado, e esse mês de novembro deve completar 1 ano já de programa Criança Feliz. Qual o objetivo do programa Criança Feliz? O programa Criança Feliz, nós temos uma equipe especificamente para fazer acompanhamento das famílias que têm crianças de 0 a 3 anos. Pode ser de 0 a 6, mas de 0 a 3 é o público prioritário, que é o chamado hoje em dia de primeiríssima infância. É a fase mais importante da vida de uma criança em termos de desenvolvimento mental, psicológico, cognitivo. Então, essa equipe ela trabalha não com a criança, mas com os pais ou cuidadores da criança, onde não é o pai ou a mãe, é um tio, um avô, enfim, aquele cuidador, aquele responsável pela criança, orientando esse responsável pela criança em trabalhar vínculos afetivos com a criança que possa refletir uma melhor qualidade de segurança psicológica, mental, cognitiva. Então, tem muito trabalho de joguinho da memória. Eles não dão jogos, por exemplo, eles ensinam esses familiares, esses cuidadores, a criar jogos com material reciclado, por exemplo, algumas outras atividades, junto com a criança. Então, por exemplo, enquanto cria um jogo da memória, por exemplo, com a criança, o pai com a criança, ou a mãe ou o cuidador com a criança, já está estabelecendo um vínculo ali emocional e afetivo com aquela criança, fortalecendo o vínculo. Depois, quando vai praticar aquela brincadeira com a criança, também vai desenvolver o lado psicomotor, a psicomotricidade da criança, enfim. E tudo isso, o objetivo principal é estabelecer um vínculo realmente forte, afetivo. Hoje, a gente é comprovado que o vínculo afetivo, nessa fase inicial da criança, de 0 a 3 anos, ela vai refletir em toda a sua saúde mental, psicológica e demais aspectos da criança em toda a sua vida. Então, o foco principal é essa primeiríssima infância, onde essa equipe faz um trabalho de acompanhamento semanal, e é uma equipe só para isso. E essa equipe é custeada com recurso próprio, recurso vinculado para essa equipe, né, que é o recurso do programa Criança Feliz, que são um programa novo do governo federal. E hoje nós já atendemos 200 famílias. Não atendemos mais 200 famílias porque o governo não paga por mais. Então, nós temos que bater... E também é um atendimento, como eu disse, onde tem que ter um acompanhamento semanal. Então, se abrangermos mais famílias, corre o risco de não ter acompanhamento semanal das que já têm, e isso dificultar o programa Criança Feliz. Mas se eles abrirem para ampliar o número de vagas, a gente adere novamente, porque está tendo um bom resultado. Inclusive, nós fizemos um evento muito bacana no Dia das Crianças, no Teatro Municipal, com todas essas famílias do programa Criança Feliz. A maioria das famílias são pessoas que já utilizam de outros benefícios sociais, como, por exemplo, o programa Bolsa Família. A maioria das famílias são famílias extremamente vulneráveis. E é interessante também que o programa Criança Feliz, eles vão na casa das pessoas e fazem acompanhamento com o objetivo de trabalhar a família e cuidadores para esse fortalecimento de vínculo, como eu disse, mas também, quando identificam outras necessidades, a assistente social que coordena o programa Criança Feliz já faz essa ponte, essa ligação com outras necessidades. Então, por exemplo, já teve casos que identificou uma necessidade de tratamento odontológico, queria acarretar o problema mais sérios com a mãe da criança, caminhou para a saúde. Pedido de exames da saúde que estava muito necessário para aquela família. Então, algum objetivo é melhorar a situação emocional da família. Às vezes, outros aspectos que não são da área social, mas são identificados, ela faz uma ligação, uma intermediação com outros setores,
ou da área social, ou da área de saúde, ou da área, enfim, de qualquer outra necessidade que seja, para trazer uma melhor qualidade de vida para aquela família, que vai refletir automaticamente numa qualidade afetiva e emocional dos familiares de forma mais positiva. Né? Então, é um trabalho que está sendo muito bacana, um resultado muito bem feito, do programa Criança Feliz. O programa Bolsa Família, que eu disse do Cadastro Único, ele hoje lá, o Cadastro Único, ele faz o cadastro para benefícios sociais, como, por exemplo, o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que quem tem direito do BPC são idosos ou pessoas com deficiência que não conseguem a dependência, a autonomia dela, seja permanente ou transitória. Quem faz esse benefício, quem libera o benefício é o INSS. Mas o Cadastro Único e o CREAS, eles podem fazer esse meio de campo com o INSS, essa orientação, esse auxílio com o INSS, para ajudar na veracidade das informações que são encaminhadas para o INSS, para o beneficiário conseguir esse benefício social que é vinculado ao LOAS. Tá? E também no Cadastro Único tem o Bolsa Família e outros programas e outros benefícios que nascem lá. O Bolsa Família, por exemplo, muitas pessoas, é importante a oportunidade de esclarecer isso, muitas pessoas acreditam que o município ele autoriza ou ele corta o Bolsa Família. Isso não procede. O município de Itajubá, ele não tem autonomia, nenhum município tem autonomia para liberar Bolsa Família e nem para cortar Bolsa Família. Pode cortar se tiver irregular, mas não de critério exclusivo e avaliação do município. Geralmente, como que funciona? O governo federal, ou a Procuradoria da Justiça, ou o Ministério Público, encaminha uma lista para o município de pessoas que eles querem uma verificação específica. Tá? Nós chamamos de busca ativa. Então, um exemplo, o Ministério Público, ou a Procuradoria Geral, ou o INSS, manda para o município uma lista de pessoas que, porventura, por algum motivo deles, tem alguma dúvida em relação essas informações são reais, informadas pelo contribuinte, pela pessoa. Daí manda para essa lista, a nossa equipe faz uma busca ativa. O que é busca ativa? O assistente social do programa do Cadastro Único vai na casa das pessoas verificar em loco aquelas informações. Faz uma avaliação e encaminha. E, mais uma vez, quem vai cortar ou não é o governo federal. Por que eu falo isso? Muitas pessoas falam assim, mas fulano lá não tem direito, sempre chega essas informações para a gente. Não tem direito lá, ganha mais do que eu, recebe, cortaram o meu. Como que funciona? O sistema do governo federal, ninguém sabe ao certo todos os detalhes do programa, mas nós sabemos que ele é um programa que tem um confronto de dados, eles fazem uma ligação de dados, e eu acredito que seja através dos Receita Federal, bancos públicos, INSS e demais órgãos públicos, eles devem fazer um cruzamento de dados ali, e é uma autoinformativo. Então, a pessoa do Cadastro Único, ela tem o programa do governo federal, do programa Bolsa Família, eles fazem as perguntas que estão ali para a pessoa informa, é a pessoa que informa os dados. E o nosso profissional, ele vai lançar no sistema. Ele não vai fazer um julgamento da pessoa. Então, um exemplo, quando a pessoa tem renda comprovada, com carteira assinada, isso fica fácil. O próprio Ministério do Trabalho já confrontou a informação ali, sabe se bate ou se não bate, as informações, a renda e tudo mais. Agora, por exemplo, se uma pessoa tem uma renda informal, não declarada, como qualquer serviço, lá, vamos dar um exemplo aqui, como um ambulante que não declara, que não paga imposto, que não faz nenhum tipo de oficialização da sua renda. Ela vai lá e alega que ganha R$200 por mês. Se ela ganhar 5 mil, nós não temos como comprovar isso. Nem o meu técnico tem. Então, às vezes, tivemos casos de pessoas que falam assim, mas fulano lá tem tal profissão autônomo, mas ganha R$5.000 e eu ganho X e não consigo Bolsa Família e o outro ganha. Quem faz essa avaliação é o governo federal. É possível, secretário, cabe denúncia? O Ministério mesmo tem um número, alguma coisa? Possa, assim, por exemplo, eu sei que o meu vizinho ganha de uma maneira irregular a Bolsa Família.
cabe a fiscalização do município. Cabe mas exatamente isso. O município consegue receber uma denúncia ou tem que ser para o Ministério? Correto é Movimento? denunciar para o próprio o programa Bolsa Família Nacional. Verdade. E eles encaminham para a gente o pedido de busca ativa. Tá? Ah, tá. Então, É natural, encaminham para a gente busca ativa, a gente vai lá. Porque como que funciona? Quando a pessoa tem oficialização de renda, fica fácil. Se o próprio governo federal não identificar, identificou? a nossa equipe pode identificar e pode cortar a pedido da avaliação de busca ativa. Agora, o problema é quando não tem nenhuma informação, como que a gente vai... Eu considero que talvez ganhe tanto. Essa que é a dificuldade. Daí teria o quê? Talvez a Receita Federal verificasse o cara está... Por isso que é mais abrangente e mais complexo. Quantas pessoas, mais ou menos, recebem Bolsa Família? Quantas famílias recebem o Bolsa Família hoje, Itajubá? Mais ou menos? Mais ou menos 3 mil pessoas. Bastante. Então, O município... Desculpa, perdão, pode falar. Então, na verdade, é o que você falou, não dá para ficar fiscalizando todo mundo. Chega, através do Ministério, alguma solicitação de uma listagem nominal, 1, 5, 10, 20 pessoas, onde ele pede que faça uma averiguação. Exatamente. E aí, sim, os técnicos do município, certamente através de um checklist ou de uma já Não vai em todos. padronização. Quando o governo pede, vai em todos eles. Sim, mas uma padronização do questionamento, né? Falar, o senhor, estou vendo aqui, vim visitar a casa do senhor, a casa do senhor realmente tem um padrão diferenciado, o senhor tem 3 veículos aqui, Isso, é do isso senhor. mesmo. Então, há uma padronização de questionamento, vamos dizer assim, já para averiguação. Então, o que vem... nomes que vêm, aí o município é obrigado a responder ao Ministério se procede ou não. Exatamente isso. Então, a lógica Quando seria... a pessoa que vai fazer o pedido do Bolsa Família, ela já apresenta características, vamos dizer assim, que não condizem com o programa, o próprio técnico já começa a fazer questionamentos diferenciados. Nossos técnicos que fazem o cadastro, eles têm essa sensibilidade. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá, bem vestida, com uma situação que aparentemente demonstra não ser necessário, o nosso técnico começa a fazer um questionamento, uma abordagem, o termo correto é isso, uma abordagem diferenciada. Porém, a busca ativa, ela tem que ser mediante denúncia ou por amostragem. Mas, assim, é muito raro identificar, agora falando na parte prática, é muito raro identificar pessoas que recebem Bolsa Família e que não vi nenhum caso da Itajubá ainda. Em Itajubá não tivemos nenhum caso de pessoas que você fala assim, nossa, tem um carro bom na garagem e recebe Bolsa Família. Tá? Então, por que eu falo isso? Da mesma forma que, às vezes, é uma crítica, falando, nossa, o município não tem autonomia para liberar ou não o Bolsa Família, mas talvez também seja um benefício em termos de visão macro. Que um exemplo, já imaginou se os municípios liberarem o Bolsa Família? Seria, às vezes, mais justo em alguns casos, mas também poderia servir de moeda de troca política, talvez. Porque o município tem autonomia, então, peraí, eu vou dar para quem me ajudou na campanha, alguma coisa assim. Então, eu acho que o governo federal já faz essa forma de amarrar, porque, estatisticamente, talvez para eles, na visão macro, o Brasil inteiro, seja mais fácil de ter o controle do que deixar a critério dos municípios. Né? Que nós já tivemos, no passado, denúncias, por exemplo, no governo, eu vi na televisão isso, né, nos meios de comunicação, de casos de pessoas, inclusive parentes de secretários e de políticos de cidades onde o município fazia a gestão do Bolsa Família, que recebiam o Bolsa Família com carro bom na garagem, casa alugada, casa própria, ou até casa de aluguel. Então, eu acho que o governo federal mudou esse sistema justamente para ter mais segurança. Voltando às unidades nossas. Nós também temos o serviço de convivência, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Hoje, o serviço de convivência, no nosso município, é muito abrangente. Muitas pessoas acreditam que o nosso trabalho de serviço de convivência, o que é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? É o trabalho feito com idosos, com mulheres, com crianças, com jovens de medida socioeducativa, onde tem oficinas. Oficinas de capoeira, oficinas de artesanato, de cidadania, de dança, de música, de informática, de ginástica, enfim, os mais variados tipos de oficina. Essas oficinas também variam o tipo de oficina para o tipo de público-alvo,
muitas pessoas acham que o nosso trabalho de serviço de fortalecimento de vínculos restringe, por exemplo, ao centro de convivência, que fica na Varginha, na rua Dr. Luiz Viana, de esquina. Mas, na verdade, não é. Na verdade, hoje nós temos mais de 14 centros de serviços de convivência. Como que a gente fez? Nós temos o centro de convivência, que é ali, mas nós temos também o serviço de convivência em parceria com outros locais. Por exemplo, a Granja Sagrado Coração de Jesus. Nós temos uma parceria com eles, onde a gente liberamos oficina, para eles darem oficina para jovens, crianças. Nós temos oficina, por exemplo, hoje, dentro do condomínio do bairro Novo Horizonte. Temos oficina de artesanato e capoeira também para jovens, artesanato para as mulheres, oficinas para idosos dentro da Vila Vicentina, dentro do Lar Providência. Enfim, hoje são mais de 14 serviços de convivência nos mais variados locais. Alguns locais em parceria com lideranças de bairro, outros locais, a maioria deles em entidades, né? Por exemplo, lá na Novo Horizonte, a gente fez uma parceria com um condomínio, né? Porque justifica, não é interesse privado, embora seja um condomínio particular, mas o público-alvo são pessoas assistidas pela área social. Aliás, um público extremamente vulnerável, que nosso trabalho tem. E também o serviço de convivência itinerante que a gente faz. Por exemplo, o projeto Convivência Social faz parte do projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. No caso do projeto Convivência Social, é fortalecimento de vínculos comunitários, como regulamento MDS, e um dos objetivos dele é abranger o serviço nosso, e também quando nós identificamos alguma pessoa que tem algum tipo de necessidade, nós encaminhamos para outras áreas. Por exemplo, já teve casos, nós identificamos serviço no projeto Convênio Social de pessoas que não conheciam o CRAS e tem um perfil do público-alvo do CRAS. Encaminhamos para o CRAS, não conhecia o CREAS. Ou, enfim, nós fazemos também esse encaminhamento. Secretário, só um instante, só para o meu entendimento. Tanto o CRAS, já entendi lá, de baixa complexidade, e o CREAS, né, de alta complexidade, aí risco de vida menores. Na verdade, o trabalho do CRAS, né, ele seria uma abordagem no sentido de averiguar uma família que está numa vulnerabilidade social, ou que ela tem laços de famílias comprometidos, ou que tem um menino que está com uma dependência química. Ela vai lá, o assistente social, a psicóloga vai lá para uma orientação, e faz acompanhamento contínuo. Faz acompanhamento. Isso. Então, não bate papo. Então, para me interromper, eu te interrompo só porque às vezes, né, fica à vontade. Não, então, esse que eu queria saber justamente assim. Vamos supor que ele tem um menino que está com dependência química, evasão escolar, não quer mais estudar outra filha, tudo mais. Então, a psicóloga ela vai fazer uma orientação, vamos dizer assim, faz um diagnóstico e vai identificar em relação aos pais, né? Exatamente. Como orientar eles, como tentar proceder, cobrar a condição de estar na própria escola, ou orientar o menino a ter o acompanhamento por conta da questão da dependência química, seria uma orientação, um acompanhamento para que essa família consiga sair dessa problemática social. Exatamente isso. O CRAS, quando a gente fala de baixa complexidade, não se confunda o termo baixa complexidade com menos importante. Não é. Eu fiquei feliz que a colocação que o vereador colocou. Com essa, você colocou de uma forma muito responsável. Que, na verdade, baixa complexidade, que eu digo é o seguinte, porque ainda tem um vínculo familiar. É isso que você falou. Sim, ainda não chegou numa problemática maior. Exatamente. Não chegou de... ainda para prevenir... E o filho não vá para fora da exatamente, casa, que não tenha ali a quebra do vínculo familiar, ou para tentar unir a família enquanto está na problemática ali ou de grande vulnerabilidade social, desemprego, problemas sociais, enfim, ou até uma possível quebra do vínculo familiar. O alto e média complexidade é quando já tem essa rompimento do vínculo familiar. Por isso que eu dei o exemplo do acolhimento. Quando um idoso vai para um lar de acolhimento, já rompeu o vínculo familiar.
Quando uma criança corre risco de vida, risco de violência física, ou emocional, ou psicológica, ou abuso, já ou tem ou precisa de um vínculo. Tem casos que às vezes precisa romper o vínculo familiar, porque o vínculo familiar está prejudicando aquela criança ou idoso. Entendeu? Então, o CREAS para evitar o rompimento. O CRAS é para, ou já ocorreu e vai tentar resgatar, ou precisa romper por segurança física ou psicológica do assistido. Então, por exemplo, tem uma criança, já teve casos que foi identificado de crianças com abuso mesmo sexual de pessoas da família. Então, nesse caso, o CREAS, ele participou junto com a Justiça para fazer o trabalho de comprovar, de acompanhamento e para verificar se realmente, porque é uma situação muito complexa, né, mesmo muitas vezes as crianças não falam, têm medo de falar, porque se falar e depois não aconteceu nada, não provou, e ela continua naquela vínculo familiar, o pai ou o padrasto ou a pessoa envolvida vai agredir ou continuar a agredir. Então, é um trabalho muito complicado. Estamos falando temos casos de abuso sexual, por exemplo, de crianças de 3, 4, 5 anos. Teve um caso de vários irmãos da família foram sofrendo abuso durante anos. Então, é um trabalho que não é complexo. Então, nesses casos, o CREAS ele vai trabalhar até para pedir o rompimento do vínculo familiar, porque, nesse caso, o rompimento do vínculo familiar é melhor. A criança não ter um vínculo familiar com aquela pessoa que faz o abuso ou a violência é necessário para o bem daquela criança ou para o bem daquele idoso. Então, tem um trabalho de rompimento. Tudo isso feito em acompanhamento dos profissionais, volto a falar, e também, nesses casos, justiça. Né? Então, o CREAS ele tem uma ligação muito próxima com o Poder Judiciário. O CRAS já não tem essa ligação com o Poder Judiciário muito próxima, mas só para casos muito específicos, muito raros, inclusive, porque quando envolve a justiça, porque é alta complexidade, já encaminhamos para o CREAS. E também para tentar resgatar o vínculo de quem já rompeu, que envolve o caso de pessoas, por exemplo, com drogas. Né? Já rompeu o vínculo de drogas. Pessoas em situação de rua, por exemplo, já é o CREAS em parceria com o CMTA, com uma entidade que é uma entidade que presta serviço em parceria com o município, mas também recebe subvenção nossa. Então, o CMTA, junto com o CREAS, vão tentar trabalhar o vínculo familiar para resgatar o vínculo. Já houve o rompimento do vínculo familiar. Então, é exatamente essa a principal diferença entre o CRAS e o CREAS. O CREAS onde envolve rompimento de vínculo familiar, e o CRAS para evitar que aconteça o rompimento do vínculo. E para evitar que os problemas de vulnerabilidade social, problemas de, como o termo muito popular, mas não é o correto, mas para ficar claro para quem está ouvindo, quando a pessoa é muito carente, por ser muito carente, muito necessitado, pode perder o vínculo familiar. Então, envolve o CRAS, que são pessoas de vulnerabilidade social. Então, eu falei do CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz, Bolsa Família e o Serviço de Convivência. Então, o Serviço de Convivência são esses casos. O Serviço de Convivência, secretário, ele é formado por quais profissionais? Nós temos, basicamente, ele tem uma orientação, a visão geral, ela é criada pelas coordenadoras dos CRAS, né, porque eles também, muita gente não entende isso, mas as oficinas, ela tem uma finalidade social, não é de lazer. Se fosse lazer, seria da Secretaria de Esporte. O próprio MDS já orienta a gente, já orienta o município para fazer as oficinas e com o intuito de fortalecimento de vínculos, ou individuais ou comunitários. Tá? Então, um exemplo, o idoso que faz oficina. Mas ele faz artesanato, isso aí não seria lazer? Não, é porque a oficina de artesanato, através da oficina, ele vai ter um fortalecimento de vínculos comunitários. Não é pelo lazer, é para o fortalecimento de vínculos comunitários. E o vínculo comunitário é muito importante, principalmente para os idosos, por ser para tentar manter e resgatar a autoestima, a sensação de utilidade. Tem muitos idosos, acontece muito hoje em dia, então, vem aumentando cada vez mais, a partir do momento que aumenta a expectativa de vida, o número de depressão na terceira idade, aquela solidão, aquele sentimento de solidão, de abandono, de inutilidade. Então, as oficinas,
embora até possa parecer lazer, mas as atribuições do Ministério do Desenvolvimento Social incluem isso na área social, justamente, inclui não, inclusive custeiam. Ela não simplesmente inclui, elas pagam por atendimento prioritário para idosos, por exemplo. Elas nos mandam recurso para contratar os oficineiros, justamente para isso, porque o objetivo é esse fortalecimento dos vínculos comunitários, onde os idosos vão, ela tem atividades diariamente, convive com outros idosos, enfim, para trabalhar o lado emocional, psicológico dos idosos, além de outros ganhos, claro, né, ganhos em todos os sentidos, mas o lado social é esse. Essa mesma intenção tem para famílias, para jovens infratores, por exemplo, jovens de medida socioeducativa. A Justiça manda jovens para lá, através do CREAS, e através do CREAS encaminha para o nosso serviço de convivência, onde tem oficina para os jovens que têm medida socioeducativa. O objetivo é tentar resgatar os jovens para vínculos comunitários, jovens que às vezes tiveram infrações, às vezes não, jovens que por pequenas infrações, a Justiça encaminhou para lá para fazer oficina e tentar resgatar o vínculo dele com a comunidade, né? Então, isso também envolve a gente. Então, essas oficinas têm esse contexto, né? E também as oficinas com as famílias, para tentar manter vínculo familiar e vínculos comunitários. Hoje, o maior desafio de programas sociais é que todo programa social, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ter uma liderança daquela área ou daquele bairro. Então, por isso que nós estamos mudando a ótica. Depois que nós entramos lá, começamos a mudar a ótica e não mais centralizar as oficinas todas no serviço de convivência, no centro de convivência. O centro de convivência fica no centro, bairro do centro, porque tem que ser, porque é mais perto de todo mundo. Mas hoje nós estamos vendo mais eficiência em, às vezes, fazer pequenas oficinas em vários locais para estar mais próximo da comunidade. Por exemplo, nós temos oficina dentro dos prédios do Novo Horizonte. Se fosse para levar os jovens do Novo Horizonte no centro de convivência, eles não iriam. Agora lá já interagiu, hoje já faz parte, eles pedem, inclusive, aula de capoeira. Se o professor não pôde ir, porque faltou renovação de contrato, né, e já pediram para a síndica, tia, não vai ter mais aula de capoeira, então é bom preocupar essas pessoas, e quando elas estão fazendo as oficinas, a gente também faz uma ponte, uma ligação delas com outros programas para tentar minimizar o risco dela irem para o lado das drogas, para o lado de outros problemas sociais. Deixa eu ver o que é mais aqui. Falei dos equipamentos, falo dos benefícios eventuais. É importante falar, e não posso deixar de falar sobre isso. As entidades, nós temos entidades parceiras também. Nós temos aqui a APAI, o Anjo Acolhedor, que eu já disse, Lar de Providência, Vila Vicentina, CMTA, Granja, como eu já disse. E qual mais entidade? Basicamente são essas entidades que nós temos. Se tiver uma ou outra que eu estou esquecendo aqui, vocês me desculpem, podem interpelar a hora que for quiser. Nós temos benefícios eventuais. O que são benefícios eventuais? São benefícios, são auxílios que o município dá de cunho social, porém de forma específica e transitória. Tá? Não é habitual. Por exemplo, cesta básicas. Cesta básicas, ela é um benefício específico. Ela é dada a cesta básica. Ela não é habitual. Tá? Você não vai ganhar a cesta básica por tanto tempo. Claro que tem pessoas que ganham 2, 3 vezes, porque o estado de miséria da pessoa necessita aquilo. Mas não é um programa que a pessoa vai ter um vínculo. Vou receber durante todo mês durante tantos anos. Não tem esse vínculo. Os nossos técnicos, tanto do CRAS quanto do CRES, mas geralmente é o CRES que faz isso, ele identifica uma família, manda a guia para a gente, e essa guia a pessoa vai lá e retira. Se ela retirou 2 ou 3 meses seguidos, porque o próprio CRAS identificou que o problema dela é muito grave. Da onde deveria sair esse recurso? Do recurso do governo do Estado, que eu te falei, do piso mineiro. Outro exemplo de benefício eventual. O que não é benefício eventual? Tá? O que não é? Bolsa Família. É o governo federal que dá, mas ele é um programa, ele é contínuo. Os eventuais são específicos e transitórios. Outro exemplo de benefício eventual, o auxílio funeral. Nós remodulamos o auxílio funeral, aonde o município não tem
Muita gente não entende isso. O benefício eventual, um benefício que nós conseguimos dar de forma gratuita para as pessoas que não têm condições de pagar, porém o município não custeia. Não custeia o auxílio funeral. Isso aí foi um acordo modo de falar, né? Foi previsto na concessão das funerárias e do cemitério que eles deveriam não cobrar nesses casos. Então, um benefício social, porém o município não custeia por aquele serviço. Tá? Nesse caso, secretário. Exceto, eu já falo exceto, pois não, pode falar. Esse auxílio funeral seria para cobrir o caixão, Isso. funerária, desculpa, e a cemitério, vamos dizer assim, propriamente dito. Exatamente isso, o espaço. Isso também? O espaço também? Como funciona? Hoje, a pessoa que não tem condições de pagar, com a guia de auxílio funerário do município, ela não paga a taxa de sepultamento, que geralmente é normal se pagar, todo óbito paga, ela é isenta da taxa de sepultamento, ela consegue uma urna simples. O maior problema nosso é a urna. A gente gostaria de dar uma urna melhor, né, Sebastião? O problema é que, como a gente não paga pela urna, não posso exigir que a funerária dê uma urna, porque a diferença de preço é grande. Nós pagamos uma urna, acho que um mês atrás, foi a única urna que nós pagamos até hoje. Por que foi a única urna que nós pagamos? Porque a pessoa que veio a óbito, ela não cabia na urna simples. Tá? Então, ela necessitava de uma urna maior. Então, por isso, obrigado. Por isso que nós tivemos que pagar e custou, se eu não me engano, mais de R$3.000 a urna. Tá? Secretário, dentro desse assunto do auxílio funeral, A gente fala, o que eu pago, eu falo já. Não vou esquecer. Da gratuidade, eu me recordo bem quando houve a concessão do município junto às funerárias, e o acordo realmente foi esse, que as funerárias fariam um rodízio para atender aquele que faleceu, cuja família era carente. Mas a pergunta para o senhor é a seguinte: como tem sido essa fiscalização para que esse serviço das funerárias realmente seja um serviço digno? Por que digno? Desde que seja assistência social, eu creio que não quer dizer que tem que ser aquilo que é mais precário. O senhor disse aí que da urna, que é urna simples, que não tem como exigir. Agora, eu discordo dessa fala que não tem como exigir, porque nós vemos que o que acontece hoje nas funerárias é um fato que elas colocam aquelas urnas bem precárias para que a família possa ficar com vergonha e pagar uma diferença por uma urna melhor. Significa o quê? Que a família está em situação difícil, ainda tem que bancar uma diferença de urna para não passar tanta vergonha. Então, a pergunta minha é essa: por que não fazer uma reunião com todas as funerárias e exigir que a urna seja uma urna digna? Por quê? Porque nós, na legislação anterior, tivemos uma vez, não era o senhor que estava lá, tivemos uma vez aí denúncias sobre isso, e nós fomos buscar a tabela de urnas na fábrica, e nós vemos ali que a urna oferecida para esse serviço, ela era tão ruim, que a urna 01, que é a próxima, e com verniz, a diferença de preço é muito pequena para o custo da funerária. Então, eu creio que vocês possam fazer essa reunião com as funerárias e exigir que a urna seja
a 01 verniz, para evitar esse aproveitamento da família em querer a diferença para que tenha uma urna melhor. Perfeito. Eu entendo e concordo da preocupação com a dignidade das famílias. A única questão que me pega isso aí, como o senhor disse, essa concessão dos benefícios das funerárias, do cemitério, ocorreu antes da minha entrada na secretaria. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, não tive a oportunidade de acrescentar. Para eu exigir alguma coisa de alguém, eu teria que ter possibilidade de punição pelo descumprimento da exigência, que hoje eu não tenho legalmente. A questão é essa. Como que eu vou exigir que uma empresa privada forneça algo melhor, sendo que eu não tenho ferramenta legal de fazê-lo cumprir aquela exigência que eu fiz ou de puni-lo por descumprir uma exigência minha? Eu não tenho respaldo para isso. Tá? E eu vejo que talvez isso não fosse objeto de decreto municipal, porque eu não posso regulamentar enfim, talvez isso deveria ser feito no modelo de concessão ou em renovação de concessão. Eu até vou verificar essa possibilidade. Eu ia fazer essa sugestão. Para renovar a concessão, incluir ali. Talvez seja isso. O Sebastião levantou uma situação que assim eu desconhecia. Vou até anotar aqui. E, aliás, eu agradeço e estou muito satisfeito com a exposição aqui, que é muito importante. Até porque a comissão, a gente fica nos questionamentos da saúde, e até quando o comentário que o senhor viria, eu achei importante a sua presença para a gente poder discutir isso. Então, eu faço até uma outra sugestão, secretário e vereador. Eu acho que poderíamos ter um dia específico para discutir só essa situação, que o secretário venha explanar só sobre as concessões, sobre a documentação. Daí poderíamos chamar todos. Sim, pode chamar. Eu desconheço quantas são. Por exemplo, é lei ou é decreto? Ou o que é que normatiza isso, as concessões? Como é que são fornecidas as concessões? Então, acho que essa discussão seria interessante. E aí, secretário e vereador, talvez sensibilizarmos inicialmente no diálogo que haja um mínimo de padronização, para mostrar que nós, enquanto Poder Legislativo e o Poder Executivo, estão preocupados, sim, né, porque, é claro, se nós não fiscalizarmos, vai empurrando sempre para baixo. O que nós incluímos ali, quando eu reformulei o auxílio funeral, dentro daquilo que eu podia, nós incluímos o translado de óbito, o que não existia no município. Então, quando eu falei auxílio funeral como translado de óbito, o translado nós pagamos. Pagamos aquilo que o município já tem uma ferramenta lá que já utilizava para a saúde, se eu não me engano, por quilometragem. Só que a gente foi muito foi muito feliz criar essa ferramenta, porque para a família beneficiada é um ganho enorme. Eu lembro que, especificamente, quando eu entrei na secretaria, eu já queria incluir esse benefício do translado de óbito, porque não existia no município, porque eu lembro que um vizinho meu na roça, lá no Gerivá, Pinho, né, o Gessé, que morreu, eu acho que o senhor vai lembrar, Sebastião, teve foi velado lá na Vila Isabel. Talvez, não sei se... Na época conversamos sobre isso na Câmara, a gente teve vereador junto aqui. E o menino morreu com 19 anos em Ubatuba. Ele estava em Ubatuba com a noiva dele, né, ele ia voltar 2, 3 dias depois e foi andar lá, escorregou na pedra, caiu e veio a óbito lá em Ubatuba. E ele é lá da Capitinga, do lado vizinho meu lá no Gerivá. E a família teve muita dificuldade. O município, na época, conseguiu o auxílio funeral, que é taxa de sepultamento, essas coisas todas, mas o translado não tinha ferramenta legal para poder cobrir isso. E deu muita dificuldade. E daí, quando eu fiquei sabendo disso, na época, a família teve dificuldade, teve que fazer vaquinha, parcelar, endividar, família muito simples, enfim. Eu guardei aquilo lá por conhecer a família. Quando entrei na secretaria, eu tive relatos e informações que, no passado, havia pessoas até que foram enterradas como indigentes em outros municípios por falta de condição da família de poder fazer o translado. Então, nós criamos o translado, então o município hoje paga por quilometragem, mas é um custo assim que não pesa para o município, porque o número de casos por ano são pequenos. Então, não é uma coisa que onera. Então, entendeu? Mas é importante ter. Exatamente isso. É uma situação que, eu acredito, se não me engano, ano passado... teve, acho que, 6 ou 7 casos durante o ano inteiro, foram poucas quantidades.
a maioria na média de R$ 500, R$ 600, mas para aquela família que passa por aquela situação, é algo completamente que, assim, é extremamente importante. É imensurável importância para aquela família. E, em termos de orçamento público, envolve muito pouco orçamento. Não envolve 5 mil num ano. Entendeu? Então, é um benefício social que nós criamos também muito, muito proveitoso. O outro benefício que nós criamos, desculpa, o aluguel social, né, o auxílio moradia. Como funciona? Quem concede? Isso aí eu fiz questão de amarrar muito bem na lei que nós mandamos para cá e no decreto, que não tem nenhum tipo de ingerência política no processo. Fiz questão de fazer isso. Por quê? Para deixar justo, amplo e responsável. Eu falo isso que às vezes a pessoa fala assim, meu secretário, ele é político, já foi vereador, talvez ele queira... Muitas pessoas pensam nessa possibilidade, né? Talvez ele queira criar benefícios sociais para tirar vantagem em cima disso. Não é. O nosso objetivo é o contrário, é amarrar bem para que, se porventura amanhã entrar algum gestor social não responsável com a causa social, com o orçamento, também não tenha facilidade de fazer isso sem gerência técnica. Então, hoje, o aluguel social ele é exclusivamente de competência dos CRAS e CREAS a sua concessão. É exclusivamente. A nossa secretaria, eu, por exemplo, não tenho autonomia nenhuma de autorizar um aluguel social ou de iniciar um processo de aluguel social. Quando tem, nós encaminhamos para o CRAS e para o CREAS, e eles têm autonomia de conceder ou não, dentro, é claro, dos trâmites da lei, com a avaliação social que eles fazem, que os técnicos concursados pela prefeitura fazem, dentro de um limite de orçamento também. Então, é um benefício social muito grande, muito importante, que nós criamos. Criamos aí, para uma forma muito responsável, primeiro, a gente criou esse ano para sentir como os pontos positivos e negativos, para podermos ampliar o orçamento dele no futuro. Acredito que talvez no ano que vem já consiga ampliar um pouco mais o orçamento para concessões de aluguel social. Quais os casos que podem ter aluguel social? É importante citar casos de calamidade pública, casos de força maior, evento natural onde não era previsível, por exemplo, uma chuva, desmoronamento, casos que a Defesa Civil faça algum tipo de avaliação. Eu lembro também que, quando entrei na secretaria, o exemplo que me veio na cabeça foi do caso, alguns anos atrás, onde teve um grande problema social de chuva no bairro Santa Rosa, e o município não tinha nenhuma ferramenta legal para poder auxiliar as famílias naquele momento. Então, quando entrei na secretaria também, nós fizemos essa ferramenta legal, e hoje tem o aluguel social para esses casos e para casos onde envolva riscos de violência ou de extrema vulnerabilidade social para crianças e idosos. Tá? Então, são os dois casos que tem. Então, são casos onde envolve calamidade pública ou força da natureza, ou envolve grande risco, extrema urgência, extrema vulnerabilidade social para crianças e idosos. Tá? E como funciona? Hoje é de 3 a 6 meses. Tá? É o CRAS ou o CRES que vai identificar. Porque o objetivo do aluguel social, como eu disse no começo, ele é transitório e específico. Não é um benefício, tipo assim, a pessoa não tem dinheiro para pagar aluguel e vou dar o aluguel social. Não é esse. Se a pessoa, tipo assim, é quando a pessoa está em risco e aquele tempo no aluguel social vai ajudar ela a sair daquele risco que tem. Por exemplo, casos que envolvem calamidade pública, como eu disse, ou casos que envolvem, por exemplo, um idoso ou uma criança está ali sob riscos sociais muito grandes e um prazo de 3 meses ou 6 meses vai ajudar a família a se recompor para não quebrar o vínculo familiar. Daí sim. Agora, se a pessoa tem problemas sociais, que não consegue pagar o aluguel para ela por 3 meses não vai mudar a realidade dela, não é o objetivo do aluguel social. É importante citar isso. E
quem faz a avaliação são os CRAS ou CREAS. Teve casos, ela falou assim, a família, tipo assim, ela é carente, é vulnerável, mas o aluguel social para ela não vai ter não tem nenhum objetivo social daqui a 6 meses. Então, não vai conceder. Quem faz a avaliação é técnico da área social, por critério deles, tá? O valor, R$500, e como que funciona? O município, ele não aluga a casa para a pessoa. É um benefício social de ajuda à pessoa que passa por aquele problema. Tá? Então, um exemplo, a pessoa, ela alugou uma casa, o município vai dar para a pessoa assistida uma ajuda e ela paga para o locador. O município não é fiador, não aluga a casa. E isso é muito claro, deixamos muito claro para a pessoa que recebe aluguel social. Tá? Porque se a pessoa não pagar o aluguel, é relação dela com o locador. Entendeu? Ou depois de 6 meses ela não querer sair da casa. Exatamente. Então, isso nós deixamos muito claro para a pessoa que quando ela vai pedir o aluguel social. Tá? Quem faz a orientação é a pessoa assistida, ou o CRAS ou o CRES, que atendeu aquela pessoa. Tá? E até R$500. Quando eu digo até R$500 é o seguinte, no caso, um exemplo, tem uma pessoa uma das pessoas que recebe aluguel social conseguiu uma casa de R$300. O município paga R$300. Tá? Se ela alugasse uma casa de 400, pagaria 400. Se alugasse uma casa de 500, pagaria 500. Isso seria... Mas se alugasse uma casa de 600, pagaria só 500. Seria mediante o contrato que ela tem que apresentar para a secretaria. Ela apresenta o contrato, e daí, depois que preenche todos os requisitos, tem lá um relatório social feito pelo nosso técnico do CRAS ou do CREAS, a pessoa que fez acompanhamento daquela família, fez um lado social, ela pega, junta num processinho, liberou juntamente com um contrato, por exemplo, de locação, ou, enfim, locação mesmo. E daí, esse documento, esse processo, a gente paga para a pessoa, geralmente em conta bancária, transparência bancária, e essa pessoa tem 10 dias para prestar conta para a gente, com o recibo do locador. Entendeu? Se o recibo for de R$600, porque não tem nenhum caso assim, mas se a pessoa alugar um imóvel com valor acima de R$500, ela complementa o valor. Também é muito claro isso na orientação, nossos técnicos orientam muito bem isso para não ter dúvidas. Então, a gente não é aval, não fica responsável por mais esse período. Tá? Mas isso seria, secretário, para aluguéis novos, né, nessas condições que o senhor falou, por exemplo, problema de vulnerabilidade social, a mãe tem que se afastar do pai, ou a esposa do marido, que seja, né? Mas assim, ou seja, vai alugar um imóvel novo. Ou eu estou com um problema dentro da minha família, onde uma dificuldade financeira muito grande, até de alimentação, enfim. Eu posso ir na prefeitura pedir o aluguel social? Não temos nenhum caso de pessoa que já te pagava aluguel e teve concessão. Talvez aconteça no futuro, às vezes o CRAS ou o CRES pode identificar um caso, porque, como eu disse, se houver um grave risco à saúde, à saúde física, mental, ou física, mental, psicológica, de idoso ou criança, que seja necessário pagar o aluguel, um exemplo, por 3 meses, que já pagava o aluguel para o mesmo locador, às vezes pode acontecer. Tá? Essa avaliação é técnica, eu não tenho noção disso. Vamos ver a possibilidade. Às vezes, morreu a pessoa responsável financeiramente, o arrimo de família, e até a pessoa lá conseguir a concessão de benefício social, LOAS, ou até outro membro conseguir um emprego, resolveu pagar o aluguel social para aquela família para garantir o vínculo familiar. É possível. Mas quem faz a avaliação é o CRAS ou o CRES. Não temos nenhum caso. Mas eu acredito que não é proibido por lei. Vamos dizer assim, não é proibido por lei. Volto a falar, desde que teve uma mudança social naquela família que justifique. A pessoa já tinha um problema, já vem a pessoa assim de baixa renda, pagar 3 meses para depois voltar na mesma situação, não tem nenhum objetivo social. O objetivo do CRAS, do CREAS, é melhorar a qualidade de vida social daquela família. Se ela não tem um objetivo social, vai só ajudar. Qual foi a finalidade social daquilo? Não teve.
Por isso que o objetivo não é ajudar a família com 3 meses economizando dinheiro, é ajudar com que ela melhore socialmente. Então tem que ter um objetivo social. Quem vai essa avaliação são os técnicos dos CRAS ou CREAS. E a prefeitura tem todo o registro dos imóveis alugados também? Não, seja sim. Endereço e tudo mais? Assim. Sim, porque, como o Sebastião disse, para a concessão, um dos objetivos é A avaliação do local. a avaliação do local. Tá? Porque não pode ser insalubre, tem que ser um local, entendeu? E tem que ter um contrato de locação para provar que alugou. Entendeu? Tem que ter um contrato de locação provando que ela tem esse imóvel e também tem que prestar conta. Por quê? Suponhamos que a gente repassa o dinheiro para a pessoa e ela não comprovou que pagou o aluguel, não juntou com o recibo, no mês seguinte ela não recebe. Tá? Ela não recebe. E se ela não comprovar nunca, ela vai perder os meses restantes que faltava para ela receber, por exemplo, mas também não vai poder fazer adesão de programa social por um tempo também, porque ela está inadimplente com a gente. Né? Esse é uma outra situação. Deixa eu ver se tem mais algum benefício eventual que eu lembro aqui. Acredito que é só. Se tiver mais algum, vocês me falam aqui. Agora, já voltando aqui na Bolsa Família, essa Bolsa Família a moradores de rua. Hoje, devido já à experiência que a gente tem com morador de rua, eu percebo que muitos deles, eles já definem que eles são moradores de rua por causa do Bolsa Família. Eles não querem sair Para não perder o Bolsa. daquela situação, para não perder o Bolsa Família. E hoje, qual que é o valor do Bolsa Família para morador de rua? Sebastião, varia, 80, 90, 120. É muito pouco para não querer sair daquela situação. Não, detalhe, Sebastião, uma coisa que eu falo assim, é uma crítica que eu faço a essa avaliação do Bolsa Família, tá? A esse critério do Bolsa Família para pessoas em situação de rua. Entre eles, a maioria dos moradores de rua já apelidaram de Bolsa Crack. Já ouvi isso de várias pessoas em situação de rua que recebem o Bolsa Família. Tá? Por quê? Porque muitos, infelizmente, estatisticamente falando, a maioria das pessoas em situação de rua fazem o uso de álcool e drogas, e a maioria das vezes a droga é o crack, porque é uma droga mais barata e, nossa, que faz um estrago na saúde absurdo. Eles já apelidaram de Bolsa Crack. Então, recebe Bolsa Família e vai gastar esse dinheiro em vício. E isso atrapalha a gente a resgatar o vínculo familiar. Por exemplo, quando a gente fala hoje, nós fazemos uma campanha contra a esmola, e eu deixo muito claro isso, é esmola para pessoas em situação de rua, não é esmola para um pai de família que está desempregado, não. Essa esmola é benéfica, a esmola para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, mas tem o seu vínculo familiar preservado, a esmola para ele vai ajudar ele a manter o vínculo familiar. O próprio município faz essa ajuda, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala aqui que a gente dá, por exemplo, foto, o CRAS e CRES também libera foto para tirar documentos, tá? Porque não tem condições de tirar foto. Lembrei de mais um benefício eventual aqui. Por exemplo, ou da Bolsa da cesta básica. Essa cesta básica, teoricamente, poderia ser chamada de esmola. Algumas pessoas poderiam fazer analogia de esmola. Não é isso, mas poderia fazer essa analogia, por quê? Porque é uma ajuda, para darmos para alguém que não tem condições de comprar. Porém, o objetivo dela é manter o vínculo familiar, é manter a família, é manter tanto é que o nosso objetivo é a família continuar unida e se alimentando até melhorar, arrumar um emprego, melhorar a situação de vulnerabilidade dela. Agora, a esmola para pessoas em situação de rua, o foco é completamente diferente. Ele atrapalha a gente a trazer aquela pessoa para o seu vínculo familiar ou para a sua recuperação. Porque, às vezes, eu quero encaminhar a pessoa, por exemplo, para um tratamento lá do CAPS-AD, da área da saúde, de internação, ou acompanhamento ambulatorial, alguma coisa assim. Como que eu vou fazer isso, fazer a pessoa mudar de vida, se ela tem tudo todos os benefícios da rua?
né? Quando eu digo benefício da rua, ela consegue dinheiro da esmola, consegue comida da esmola, consegue agasalho da esmola. Então, a nossa campanha, e nós vamos intensificar isso. Hoje eu já tenho o apoio de alguns padres, alguns pastores do Ministério Público, dos supermercados. Em breve, nos próximos meses aí, não comecei ainda por quê? Porque eu estou correndo atrás de mais apoio para mostrar para a sociedade o quê? Que o Ministério Público está junto com a gente para mostrar que é algo oficial com o amparo da justiça. Várias igrejas estão juntos, de várias religiões estão juntos com a gente, para mostrar o quê? Que eles são favoráveis a não dar esmola para pessoas em situação de rua. Que não é esmola para o irmão da igreja, para a pessoa que mora no seu bairro, para o seu vizinho. É esmola para a pessoa em situação de rua, porque a esmola para ele está fortalecendo um vínculo dele com a rua e não ajudando ele a sair daquela realidade. Então, até mesmo pela ótica da religião. Eu tenho um padre e pastor ajudando na igreja. A presbiteriana, por exemplo, já soltou um jornalzinho interno da igreja com o nosso cartaz da campanha contra a esmola para pessoas em situação de rua. Então, nós vamos intensificar esse trabalho para mostrar para a sociedade que isso não é um ato anticristão do secretário, da secretaria. Muito pelo contrário, isso é um ato que tem um amparo das igrejas, que nós queremos ajudar o próximo a tirar ele da rua, mas quando você dá dinheiro, dá comida, dá qualquer coisa que você dá para a pessoa em situação de rua, você está fortalecendo o vínculo dele na rua. E, inclusive, a gente fala, mas se eu não der comida, por exemplo, eu falo, isso é difícil, eu sou cristão, e você negar um prato de comida para alguém? Se eu não der um prato de comida para aquela pessoa, o que eu faço? Vai morrer de fome? Não, não morre de fome. Para Jubá, ninguém morre de fome. Tá? Só se for uma pessoa que tiver com um transtorno mental tão grande que ela esqueça de comer. Não tem outro caso. Por quê? Porque a nossa casa de passagem dá 5 refeições por dia. A maioria das famílias que nós atendemos não tem 5 refeições por dia. Hoje é difícil uma família que fala assim, nossa, eu faço 5 refeições por dia. Lá no nossa casa de passagem dá 5 refeições por dia. Então, se você não der comida para uma pessoa em situação de rua, ela vai ter onde comer. Ela pode fazer 5 refeições por dia. Ou pelo menos uma, quando ela quiser. A casa de passagem não nega comida. Né? Mas a gente quer o quê? Que elas vão até a nossa casa de passagem, porque lá nós temos um assistente social nosso, mais a psicóloga, para fazer essa abordagem e verificar por que está na rua, quem é a sua família e tudo mais. Então, é importante para a gente. Então, essa é uma situação. Então, assim, já no caso do morador de rua, nós temos a entidade e alimentação para isso. Então, nós vamos intensificar essa campanha contra a esmola também. Aproveitei para falar isso que é importante, por causa desse vínculo que a pessoa fica com a rua quando recebe qualquer tipo de esmola. Não sei se tem mais alguma coisa aí, a gente está... Essa média e alta complexidade, que seria os casos de risco, que tem que ser acolhido, outros, o senhor citou o caso do Anjo Acolhedor, citou o caso do Lar da Providência e da Vila Vicentina. Tá, o Anjo Acolhedor são mais crianças que sofrem os abusos tal, e precisam ser retirados do vínculo familiar. Tá, o que é que o município contribui para esse anjo acolhedor? Seria subvenção só ou mais alguma coisa? Não, subvenção. Nós damos a subvenção, como nós fizemos? Até a gente fez uma subvenção onde a gente paga para eles, independente se a casa vai estar cheia ou não. Porque, vamos dizer assim, uma interpretação das novas legislações, inclusive a lei 13.016, é exatamente de pagar por pessoa assistida. Se fizer isso, a gente fecha a entidade. Pagar por pessoa assistida, a gente paga por pessoa assistida, mas paga de uma forma mais habitual, para que ela tenha um valor que ela possa contar todo mês. Por quê? Caso de acolhimento, tem mês, por exemplo, que ela pode ter 20 assistidos, tem mês que pode ter 5, 6.
né? O volume, ele muda. Entendeu? Tem semana que tem 5, 6, tem semana que tem 20. Então, se a gente pagar só pelo valor de número de pessoas acolhidas, a gente poderia fazer uma entidade não ter condições de se autossustentar. Porque naqueles dias, semanas ou meses, onde tem um número pequeno de pessoas acolhidas, o custo da casa assim, ela não consegue manter o custo da casa. Né? Então, a gente hoje tem uma relação de muita responsabilidade com a casa, justamente para repassar um valor que ela tem condições de, pelo menos, manter a sua equipe ali durante as fases que tiver menos pessoas. Mas é anual. Tem alguns casos específicos que, se a justiça mandar, a gente paga, porque a gente não pode fazer isso de forma diferente. Eu não posso repassar um recurso sem uma determinação legal, porque o valor de subvenção é aprovado na Câmara, conforme o orçamento, enfim. Às vezes, a gente tenta ajudar de outras formas. Por exemplo, a Alice tinha que levar uma criança para um atendimento em São Lourenço, se eu não me engano. A gente cedeu o carro da prefeitura. Né? Então, são coisas assim que legalmente a gente pode fazer. No CMTA, eu fiz uma coisa diferente. Lá eu coloquei um assistente social nosso lá dentro. Então, não tinha condição de aumentar a subvenção, mas eu pude pôr um assistente social nosso lá dentro. Né? E era a Rita, agora ela saiu porque venceu o contrato dela. Mas é uma forma também até de eu poder melhorar o atendimento social, porque, vamos dizer assim, eu consigo ter mais informações de dentro da casa de passagem com a pessoa que trabalha com a gente. Então, a gente tenta fazer algum tipo de situação assim, né? Mas hoje a relação nossa é muito boa com as entidades parceiras. A dificuldade nossa é de aumentar a subvenção, porque nós não temos orçamento para isso, o governo não está aumentando o repasse e várias entidades são de recurso próprio. Então, a gente tem, todo final de ano, aquela briga para negociar com eles, porque o recurso próprio nosso não está dando nem para pagar a folha de pagamento. Porque eu falo isso porque, um exemplo, o governo do Estado, por exemplo, não passou dinheiro do Fundeb, por exemplo. Veio o Fundeb do governo federal, mas a cota de Fundeb do governo do Estado, que era obrigatório e sempre foi automático, não está vindo. O governo está segurando a cota de repasse do governo do Estado de Minas, do Fundeb, que deveria ser automático. Com isso, a folha de pagamento da educação fica um rombo. O município tem que cobrir com recurso próprio. Falta recurso próprio, isso afeta todas as áreas que falta recurso próprio, inclusive a área de subvenção. Mas, enfim, é uma das realidades de dificuldade orçamentária que nós temos lá. Uma outra pergunta. O idoso em estado de abandono, família, aquele idoso que ele não contribuiu com o INSS, aí o CREAS e o CRAS vai ajudar ele no BPC. O CREAS faz todo esse meio de campo para tentar auxiliá-lo com o BPC, se não tiver nenhuma outra renda familiar. Aí ele arrumando esse BPC, ele vai conseguir uma internação lá no Lar da Providência, ou... A gente também faz essa meio de campo, né, essa intermediação para tentar vaga no abrigo de acolhimento. E daí, uma porcentagem desse dinheiro fica para o acolhimento e a outra porcentagem fica para o idoso, para gastos que ele queira ter mesmo dele, pessoais. Bom, secretário, acho que das estruturas todas já passou, né? Passou. Eu não me lembro. Uma pergunta. A Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, ela custeia alguma internação de dependente químico? Não. A gente faz o meio de campo de pedido, de solicitação. Isso é muito comum. A área social e saúde trabalha muito junto. Muito junto. Então, tem pessoas que falam assim, Robson, você usa internação para mim? Não. Me procura lá, que se for um caso, geralmente, morador de rua. Aí eu falo para o Nilo, dá uma atenção para mim, porque esse caso está no CMTA, está na instituição de rua, e a gente vai pedir para o Nilo fazer internação, para o CAPS, né? Eu deixo bem claro para a pessoa, olha,
quem faz a avaliação é o CAPS AD. Se o CAP, porque é o seguinte, eu não sou técnico e não entendo nada de forma específica da área de saúde. Mas eu falo assim, olha, vai lá, o CAPS AD vai fazer a avaliação. Já teve casos de pessoas que me procuraram, por exemplo, para internar, daí o CAPS AD falou, não, nós temos ambulatorial. Entendeu? Então, a pessoa vai no CAPS AD e eu tento ver se a saúde tem condições de internar ou não. Daí envolve vários quesitos. Primeiro, técnico, quem decide isso é o CAPS, não sou eu. E o outro quesito é orçamentário. Hoje, o Secretaria de Saúde, hoje não, a parte do CAPS AD tem um orçamento, não sei quanto que era quando o Zambrana era secretário. Mas um orçamento deve se gerar em torno de 150 mil por ano, Zambrana? Na verdade, sim. Hoje está mais ou menos nessa faixa. Na sua época, não sei quanto que era. Eu não me lembro assim, os números corretos, eu até peguei Mas é todos os muito orçamentos. inferior à necessidade de demanda de internação, né? É uma discussão muito grande. Né? Essa é uma discussão muito grande das comunidades terapêuticas, em relação a alguns técnicos também, em relação à política que o Estado preconiza. Mas o CAPS-AD, como você colocou, é justamente para isso. Ele vai sentar, fazer uma averiguação se o caso é para internação. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa quer internar. Ao mesmo tempo, os técnicos dizem assim, não, esse seu caso não é para internar. Só que pessoas da própria comunidade terapêutica, outras pessoas que conhecem, vão entender que o caso é. Então, a discussão não é fácil. Essa é uma discussão realmente ampla, e a intenção não é só a internação. Mas existem casos que não tem como, tem que ir para a internação, sim. Nós já discutimos sobre isso já, vereador Sebastião. Então, assim, questões financeiras, eu já discuti sobre isso aqui. Eu tenho a minha opinião, existem sim necessidades, aí é uma briga, como o senhor bem sabe, cada secretário defende o seu, é um recurso próprio. Exatamente isso. Ele é recurso próprio, então é uma discussão que a gente sempre faz o seguinte, quais são as prioridades? Mas aí eu também digo assim, vai depender do gestor. Então, essa condição de dependência química, de internação, não internação, de aplicação de recursos em outras áreas, mas aí depende do gestor. Essas definições dependem da realidade, é claro, do município, e das prioridades. Então, e claro, tecnicamente a discussão é grande e precisa ser enfrentada, colocar todos os atores no local para sentar e discutir isso aí. Mas a minha pergunta foi só essa, que se a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela pagava ou não internações? O senhor disse que não. Não paga. Porque muita gente procura, né? Muita gente procura, e a gente fala, não, vai lá, me procura, vai na minha sala que eu te oriento. Daí lá eu oriento. Mas a pessoa acha que é uma vontade da gente quando você já fala que não. Entendeu? Mas por quê? Muita gente procura a área social. Porque antigamente, as comunidades terapêuticas, no passado, alguns anos atrás, elas eram ligadas à área social. Quando teve uma mudança na lei alguns anos atrás, agora me fugiu o número da lei, ela desvinculou várias atividades que eram da Secretaria da Área Social. Como, por exemplo, antigamente fazia doação de cadeiras de roda, próteses, leite, e fralda geriátrica, internação, tudo pela área social. Quando foi verificado a âmbito nacional que isso trata-se de uma área clínica, a saúde, encaminhou para a saúde. Então, muitas pessoas, é comum, assim, eu diria que toda semana aparece algum caso, de algum desses casos que eu falei aqui, que me procura, fralda. Ontem mesmo apareceu um caso, uma moça pedindo fralda. Eu falei, olha, daí eu perguntei como funcionava, me orientaram que eu tenho que ir no Centro Municipal de Saúde, fazer a solicitação lá, enfim. Então, eu faço essa boa vontade de atender e informar tudo, porque é muito importante isso. Até mesmo porque a maioria das pessoas que têm essas necessidades, a maioria delas já são assistidas pelos nossos equipamentos. Uma pessoa que perde fralda geriátrica, a maioria delas já é acompanhada pelo CRAS ou pelo CREAS. Uma pessoa que precisa de uma cadeira de roda, a maioria delas, a cadeira de roda é porque tem um membro idoso na família e o acolhimento de idoso da área social. Né? Então, tipo assim, é comum a pessoa ter essa confusão na cabeça dela. Então, fala assim, mas como que cadeira de roda não é, mas o acolhimento de idoso não é com vocês? Mas a
Cadeira de roda para o idoso, não, porque o serviço da cadeira de roda não é o serviço de acolhimento. Enfim, então é normal. Então, atendo todo mundo lá, a gente vai. Alguns casos, a gente encaminha direto para algumas clínicas, aonde a pessoa é boa vontade. Por exemplo, a Nova Jerusalém, ela não recebe recurso, ela é credenciada e a gente tenta ver lá se a pessoa pode atender ou não, mas é critério da entidade também. Custear a gente não custeia, mas a gente faz atendimento ali, no informal, para tentar orientar a pessoa. Olha, procura o CAPS AD, procura o Centro Municipal de Saúde, se for fralda ou coisa assim. Porque as pessoas confundem o seguinte, se ela é carente, né, o termo que elas usam, né, se ela é vulnerável, não tem condições de pagar, a Secretaria Municipal deveria pagar. A ideia é essa. Por exemplo, também muita gente procura ela pagar com de água e luz. Muita gente procura. Não acontece isso não vai acontecer. Por mais que eu entenda a situação da pessoa, enfim, não dá para fazer. Tá? O único caso que nós estamos pagando um serviço que envolve água, na verdade, não é a conta de água. A conta de água é da pessoa. É nos prédios do Novo Horizonte, porque lá é um serviço social. Ela é outra diferença. Lá é a instalação dos hidrômetros por ser o público-alvo da área social. É o único caso. Mesmo assim, a conta para trás, nós não temos envolvimento nenhum. Eu fui na Copasa conversar com a pessoa da Copasa e falei, olha, gente, eu estou aqui como secretário social, por favor, tenta negociar com ele. É mais ou menos isso. Você pode, tenha boa vontade de negociar com o pessoal, você consegue fazer uma isenção da multa, dos juros. Por quê? Porque a gente não tem nenhum envolvimento nisso. Então é mais assim, o apelo moral do que legal. Legalmente não tem condições de participar de conta de água, de luz, inclusive esses parcelamentos é feito direto com o beneficiário, com o usuário ali da dona da conta, com a Copasa direto, com a CEMIG, a gente não tem nenhum tipo de participação e não fazemos esse serviço. Tem mais questionamentos, vereador? Eu só teria uma sugestão justamente em relação, novamente, àquelas questões de funerárias, né, do auxílio funeral. A minha sugestão, e geralmente a gente delibera, e aproveitando que o secretário está presente, é que a gente possa agendar numa próxima data, a data próxima que nós temos seria o final de novembro, 28/11, é uma proposta de apresentação da regulamentação, fluxo e outras informações sobre a concessão de serviços funerários e auxílio funeral. Se quiser convidar, eu não sei quantas funerárias têm concessão. Eu penso o seguinte, hoje como que funciona? Como o Sebastião já pincelou aí. Hoje é um rodízio, são 2 rodízios, porque são o mesmo assunto envolve dois serviços diferentes. Um das funerárias e o outro do espaço, de terreno, dos cemitérios. Tá? Então, por exemplo, tem um rodízio, no mesmo óbito tem 2 rodízios. Um rodízio para ver qual funerária que vai fazer o serviço do auxílio funeral, qual é a próxima da vez. Sim. Tá? E também qual o cemitério que vai ser enterrado no rodízio dele, de espaço. Sim. Se a pessoa... Tem casos de pessoa que é vulnerável, não tem condição de pagar, mas a família já tem um espaço em algum cemitério. Perfeito. Envolve só a funerária. Quando precisa dos 2, vai os 2 rodízios. E também, no caso do cemitério, não vai envolver aqui. Mas é importante citar o seguinte, tem casos de pessoas que ela quer o auxílio funeral, mas ela quer escolher o cemitério ou a funerária. Isso não cabe. Sim, não, mas não tem problema. Eu acho que essa é a questão, justamente que eu estou querendo dizer isso. Isso que o senhor já está explicando, é porque, assim, seria interessante trazer documentos, se é lei, se é decreto, porque até para saber, se pudermos, para a gente saber o seguinte, fala lá só sobre a doação de urna, mas não especifica como o vereador colocou. Tudo bem, identificou-se um problema. O que é que pode ser feito? É lei? Nós mesmos podemos alterar a lei? É decreto? O prefeito pode alterar? Não, está dentro do contrato de concessão e ali ele só quando finalizar para poder alterar. Quem sabe a gente depois senta. Então, eu acho que talvez não precisaria nem as outras funerárias aqui. É só para a gente discutir sobre esse tema. Pode ser. Né? Eu não sei qual é o diretor, qual é a pessoa que também cuida disso, se o senhor quiser trazer junto, mas é mais só para a gente esmiuçar um pouco mais
esmiuçar a documentação, que a proposta, geralmente, que eu entendo aqui das comissões, são discutir um pouco mais e agregar resultados para a população. Então, é uma sugestão só, se o senhor concordar, se o secretário concordar, que no dia 28/11, pode olhar a agenda lá, depois mandar algum ofício para a gente falar, não, troca que eu não tenho compromisso, do 11. Do 11? É uma quarta-feira. Então, a gente deixar marcado, vereador, dia 28/11, uma reunião com a apresentação dessa regulamentação. O secretário pode trazer o que tiver de documento lá, normatizando esse fluxo, normatizando esse rodízio, normatizando as concessões, né? Ou seja, já existe essa condição do auxílio funeral sem custo, ótimo. Qual é a obrigação? Essa é a obrigação das funerárias? Está escrito aonde? Então, acho que isso poderia ser apresentado, quais são as normativas, para a gente poder discutir. A presença das funerárias ou não, eu nem sei quantas são. O senhor sabe, secretário, mais ou menos, o senhor sabe? Cada 15 mil habitantes Podem ter uma sido. funerária. Itajubá tem 90 mil habitantes, são 6. Essa é uma lei municipal, federal, Lei estadual? municipal. Lei municipal? Municipal. Mas isso, uma pergunta também de leigo mesmo. Isso é uma normativa acredito também que estadual e federal, não? Não, é municipal. Criou-se municipal e colocou. Mas seria Isso. interessante ter trazer essa Cada lei. município ela tem a lei referente ao número de habitantes. Eu acredito, tem que fazer análise com mais calma, não sei se seria de autonomia da Câmara alterar esse tipo de Sim, não, situação. mas não tem problema. Seria pelo menos Mas, para nós termos o conhecimento. E até para também, se fiscalização for do serviço. concessão, mesmo que altere agora, eu acho que afetaria só a próxima concessão. Pode ser. Mas é isso que eu estou dizendo, o seguinte, para nosso conhecimento, para aprendermos mesmo também, e até Sim, para sim, fiscalizar o perfeito. serviço, porque aí eu entendo que cai na fiscalização. É uma concessão? É concessão. Está fornecendo ali, está no contrato de fornecimento de urna? Tá. Foi especificado? Não, não foi. Pode ser até que não possa ser alterado. Mas, ao mesmo tempo, não se poderia, não nesse dia, mas num outro dia, falar assim, olha, vamos chamar eles aqui, quem sabe todos aceitam fazer uma alteração de comum acordo com a prefeitura, diante de uma atenção à população. Então, eu acho que nessa próxima data do dia 28, se for possível... Anotando aqui, dia 28. O senhor vir com o diretor responsável, trazer a documentação, inclusive essa lei que o senhor está dizendo municipal seria interessante estar em mãos também. Vamos discutir o fluxo, vamos discutir a problemática dentro da secretaria e dentro do seu conhecimento que o senhor já tem, né, das colocações. Num próximo momento, se a gente conseguir identificar que a gente pode fazer alguma coisa, chamar funerários de concessão para poder dialogar. Eu acho que seria positivo isso. Essa é a minha proposta dessa reunião, dessa uma próxima reunião no dia 28. Se o senhor concordar, se o secretário concordar. Não, estou... Então, Cacildo, depois a gente tem que anotar isso aí, é importante encaminhar um ofício formalizando o assunto e o dia para a Secretaria de Desenvolvimento Social, então, para o dia 28/11. Mas que esse ano tem que fazer o requerimento, né? Então, aí, é por isso que eu queria que você me orientasse. Então, é um requerimento que vai sair, vereador Sebastião, sai um requerimento, então, para a reunião dia 28/11, o tema eu anotei aqui, encaminhar para a Secretaria, então. Mas eu agradeço, da minha parte, a presença secretária, e a explanação para mim foi extremamente positiva, para eu aprender bastante em relação ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu quero agradecer também a oportunidade. A gente ali, em termos de trabalho social, a gente tem avançado muito, embora o orçamento diminuiu. Tá? Para você ter uma ideia, o orçamento de 2018 ele é parecido com o orçamento de 2015. Né? Sabemos que a realidade nossa no país é complicada, em Minas Gerais está mais complicado ainda. Hoje, o que me ajuda muito ali a manter as contas da Secretaria são os recursos do Governo do Estado. O Governo do Estado vem honrando os recursos, felizmente. Desculpa, o Governo Federal, que vem honrando, o Governo do Estado não está pagando o piso mineiro. Mesmo assim, a gente avançou, a gente conseguiu aí fazer a criação do programa Criança Feliz, a implantação do programa Criança Feliz, criação do projeto Convivência Social, do auxílio funeral com translado, do auxílio moradia, o casamento gratuito, que eu até esqueci de falar aqui, né, me perdoe, que é tanta coisa na cabeça que a gente até esquece aqui. Casamento gratuito, por exemplo, é uma situação para a gente que vem trazendo um grande benefício social, porque o objetivo nosso, como sempre
foi dito que várias vezes, é resgatar o vínculo familiar, preservar o vínculo familiar, né? E nós conseguimos ali fazer um trabalho muito bacana, onde a maioria das pessoas que estão sendo beneficiadas pelo casamento gratuito são beneficiários, são usuários do CRAS, né? Do CRAS, não do CRAC, viu, gente? São pessoas que já são assistidas pelo CRAS, nosso Centro de Referência e Assistência Social, e alguns que não eram, passam a conhecer e ser acompanhados pelo CRAS. É um trabalho que, para a gente, o custo dele é muito pequeno mesmo, porque o mais oneroso desse trabalho todo seria a estrutura e o cartório. O cartório nós fazemos gratuitamente por causa do artigo 1512 do Código Civil. E a estrutura do teatro. Então, o teatro municipal já nos dá ali toda aquela grandiosidade e importância que um casamento tem, sem nós termos que custear nada com isso. Então, é um custo, assim, pífio. Né? O último casamento, se não me engano, eu custeei, acho que o som, o aluguel do operador do som, nem o custo do som, do operador do som. Entendeu? Então, tipo assim, é um trabalho muito com voluntários, com pessoas que nos ajudam, e o ganho social é muito grande. Né? Assim, ver as famílias que se veem ali realmente casadas, realizando um sonho que é casar. Por exemplo, a Orquestra Fermata fez para a gente totalmente gratuita. Foi linda a Orquestra Fermata. A dupla Christian e Karen cantou depois da cerimônia como se fosse uma festa de casamento para todos os casais, para todas as pessoas que estavam lá. Também casou de graça. Enfim, é todo um trabalho de voluntários, de pessoas que nos ajudam, que fazem a grandiosidade, a realização do casamento comunitário, uma grande comemoração, onde, por exemplo, dezembro agora, eu vou ser padrinho de casamento no religioso de um casal que casou no casamento comunitário. Então, eles sentem ali que a família uniu de verdade. Temos casais que estavam há quase 30 anos juntos e não eram casados. Né? E também tem, além de resgatar o vínculo familiar, ou preservar o vínculo familiar, preservar para que não seja rompido, também tem os direitos sociais que têm de origem o casamento. É importante falar isso, né? Porque eu já vi casos, não na secretaria, mas casos particulares mesmo da área jurídica, onde teve muitos problemas, onde o homem veio a falecer, ele teve um casamento há 20 anos atrás, depois teve 15 anos de relacionamento com outra pessoa, com outra mulher, aonde ela passou a ser a companheira de fato mesmo. Inclusive, tiveram até filhos juntos, né? Ficou 5 anos com uma esposa, casou com uma esposa, depois separou dela, mas não legalmente, e viveu uma comunhão de fato com a última mulher dele, quase mais de 15 anos, teve filhos, veio a falecer, e daí deu um problema danado em relação à pensão, ao benefício do INSS. Né? E daí a primeira esposa entrou no INSS, tinha comprovação legal que era a mulher dele, a outra mulher, a última esposa dele, que estava tendo relação, que era de fato e atualmente era uma companheira dele, ela foi no INSS, teve problema, enfim, foi para na justiça, teve um transtorno muito grande. Então, para evitar esses tipos de problemas, de transtorno, não só para a mulher, para os filhos desse casal que vive junto, mulher ou o marido, enfim, para o viúvo ou viúva e para os filhos, é também uma segurança jurídica desse caso. Então, é um benefício muito grande. Desculpa interromper o senhor, porque ainda nós temos alguns assuntos a tratar aqui. Eu concordo com o senhor, porque a gente vê isso mesmo. A gente até vê reportagens que no Fantástico está passando a questão de paternidade também, que é outra situação complicada. Isso. A formalização é extremamente importante Muito, e uma muito segurança muito grande. Mas eu queria, vereador Sebastião, nós precisamos aí realmente agradecer ao secretário, porque eu precisava tratar alguns assuntos. Nós estamos terminando nosso horário para a próxima comissão. Então deixa eu ir lá. Né? Muito obrigado pelo espaço, estou à disposição de vocês. Eu agradeço, secretário. Muito obrigado. Vereador, nós temos aí a leitura de um relatório, de um parecer, né, Cacilda, para que a gente possa aprovar ou não. A Cacilda vai ler para nós.
Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer do relator ao projeto de lei número 4326 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4326 de 2018, que dispõe sobre o prazo de validade das receitas de medicamentos de uso contínuo no âmbito das unidades próprias, contratadas e conveniadas com o Sistema SUS de Saúde, de autoria do vereador Wilson Batista Paiva. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição não foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. De uma maneira geral, as receitas no Brasil têm validade de 30 dias, contado a partir da data de emissão, considerando-se como primeiro dia o dia seguinte à data da emissão da receita. O Ministério da Saúde, em janeiro de 2018, ampliou a validade das receitas atendidas pelo Programa de Farmácia Popular do Brasil. O prazo de validade das prescrições, laudos ou atestados médicos para retirar medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil passou de 120 para 180 dias. A receita vale para 6 meses a partir da data da prescrição do médico. O acréscimo de prazo de validade teve como objetivo igualar-se os prazos das receitas emitidas e atendidas pelo Sistema Único de Saúde com as receitas emitidas e atendidas pela rede credenciada, que tem validade nacional de 30 dias. O prazo estendido para a receita vale para as farmácias públicas e também para as privadas, que são credenciadas ao programa. Cabe salientar que a compra de remédios controlados às farmácias demanda a apresentação de receita dada ao paciente por um médico. Porém, essas receitas têm data de validade que depende da classificação dos medicamentos, tempo de tratamento e retorno ao médico, e que podem variar de 10 dias a um prazo indeterminado. Ressaltamos que as doenças crônicas carecem de medicação de uso prolongado, talvez contínuo. No entanto, somente a avaliação periódica permitirá o reconhecimento dos possíveis efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo do efeito terapêutico desejado e das doses mais adequadas a cada paciente. Manda o bom senso e a boa prática da profissão, porém que receitas de outros medicamentos que requerem o uso prolongado, mesmo quando bem adaptados, sejam revistas e conferidas no mínimo 3 meses ou até menos. Oportuno dizer que, com a ampliação do prazo de validade da receita de medicamentos contínuos com prazo de 180 dias, além de trazer comodidade aos usuários do Sistema Único de Saúde, também ajuda a reduzir o número de consultas, sendo que extensa parcela de consultas é somente marcada para que os pacientes tenham acesso aos medicamentos. Voto do relator. Diante do exposto, percebemos que o projeto de lei é oportuno e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar. Sendo assim, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 4326 de 2018, Câmara Municipal de Itajubá, 17 de outubro de 2018. Assino o relator da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, Ricardo da Fonseca Thames Zambrano. Vereador Sebastião, alguma dúvida? Não, com a palavra, senhor. Acho que é uma proposta interessante, inclusive, em verdade, hoje o governo federal parece que já está caminhando para isso, ou já foi definido também a extensão do tempo da prazo de validade também dessas receitas, por interesse justamente o que já foi exposto aí. Acho importante, dentro da questão de mérito do projeto de lei, ele é de importância para o nosso município. Essa expansão seria de 120 para 180 dias, né? Isso, exato. E a receita, ela vale por 6 meses a partir da data da prescrição. Da emissão. Tá certo. Prescrição. Essa é uma ação que, eu volto a dizer, já tem sido, me parece que já foi votada agora também no federal e já normatizou isso também. Tá certo. Então, o projeto de lei oportuno, constata-se que a medida correspondente de exigência de mérito, estando em condições de ser aprovada, no que diz a respeito aos aspectos que cumpre a essa comissão analisar. Bem, consideramos aprovado, então, Aprovado. o relatório do projeto de lei. Vereador, queria ler aqui, o senhor é o nosso suplente, mas nós precisamos definir aqui, é uma questão bastante simples, e a Paula, assessora do vereador Kenner, me passou, um ofício da Secretaria Municipal de Saúde,
onde nós tínhamos agendado para a semana que vem, não, desculpa, para o dia 14 do 11, daqui 2 semanas, a pauta da prestação de esclarecimentos da Secretaria de Saúde das condições dos veículos da frota. E encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, um ofício solicitando que, ao invés do dia 14 do 11, seja transferida essa reunião com o mesmo tema para o dia 21 do 11, devido a compromissos previamente agendados. É a segunda vez já que eles fazem a solicitação de mudança de data, dessa vez de uma condição mais, com antecedência de 2 semanas. Eu conversei até com a assessora do vereador Kenner, não vejo problema algum nessa mudança. Mas, para isso, nós temos que deliberar o aceite da mudança ou não. Seria para o dia 14, eles estão pedindo que mude para o dia 21. Certo. Seria tratar as condições dos veículos. Da Secretaria Municipal de Saúde. Coisa que nós poderíamos, talvez, acrescentar para discutir nessa reunião também, tanto as condições dos veículos, quanto também ao tratamento dos condutores dos veículos junto aos pacientes. A gente tem ouvido alguma denúncia e os condutores desses veículos têm tratado mal os pacientes. Os pacientes estão ali bem frágeis e aí eu pedi para a pessoa que trouxe essa denúncia verbal, falei assim, olha, pega provas, fotos, grava, para que a gente possa levar ao gestor, e muitas vezes o gestor não sabe disso, não tem conhecimento. Nós podemos colocar aqui, né, que poderia, então, sobre as condições dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde e comportamento, seria? Tratamento, né? Atendimento. Atendimento dos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde. Acho que pode ser citado isso, sim. Quando for retornar à Secretaria Municipal de Saúde em forma de ofício, a gente acresce isso também. Mas minha sugestão para essa usuária, se o senhor conhecendo quem é, peça que ela faça a queixa, isso pode ser feito via telefone, ela não precisa se identificar na ouvidoria do SUS, que funciona lá na casa do Conselho Municipal de Saúde, que é a sede do controle social do Sistema Único de Saúde. Ela pode se apresentar lá também, fazer essa queixa pessoalmente. A Adriana é a ouvidora do SUS do município de Itajubá, pessoa realmente séria, discreta, recebe a crítica, anota a crítica e não precisa ser identificada, porque essa crítica vai diretamente, ela pode identificar o motorista, nominalmente, o dia, o horário, ou nem identificar de horário, mas identificar o motorista, porque isso, muitas vezes o gestor vai receber isso, como o senhor falou, ele não está sabendo, mas ele vai receber isso e vai lá perguntar se procede ao servidor. E aí o servidor muitas vezes já fala assim, peraí, se alguém está reclamando, eu vou melhorar o meu serviço, né? Então, uma sugestão que ela faça isso oficialmente na ouvidoria e ela não precisa se identificar. E não precisa de foto nem nada. Simplesmente ela faz a queixa. Certo. Tá? Isso é importantíssimo para a melhoria do atendimento. Então, a gente pode agregar nessa explanação um atendimento. Se o senhor pudesse estar presente também nessa reunião, seria interessante, que ficaria para o dia 21 do 11. Tá certo. Tá bem? Então, está aprovada a alteração da data. Depois a gente caminhar o ofício também. Tá bem? Tenho mais assuntos, vereador. Então, agradeço a Cacilda, ao vereador Ricardo, e que Deus abençoe e tenha uma boa tarde.